Paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da Palavra de Deus. Que o Espírito Santo, que está aqui comigo, também esteja com você em qualquer parte onde você estiver. Que Deus te alcance aí através do Espírito Santo. Saudamos todos os nossos amigos, irmãos, adventistas, não adventistas, protestantes, católicos, todos os nossos queridos irmãos em Cristo Jesus. Os que estão no Brasil, os que estão nos Estados Unidos, na Europa, na África, na Ásia. Vamos aqui nos reunir em torno da Palavra de Deus. Mais uma vez, vamos deixar que a Bíblia fale. Lembre-se que a Bíblia é uma fonte sempre a jorrar. Uma fonte sempre a jorrar. E que o Espírito Santo venha trazer bênçãos para a sua vida, conforto para o seu coração, resposta para as suas orações. Vamos orar. Pai Santo que estás nos céus, na tua presença estamos reunidos para te adorar. Só o Senhor merece toda adoração e nós nos curvamos diante do Senhor. Derrama sobre nós o Espírito Santo, Pai querido, querido Jesus. Derrama sobre nós o Espírito Santo, que ele venha nos iluminar ao abrirmos a tua palavra. Nós que estamos vivendo num mundo cheio e repleto de incertezas, de insegurança, que o Senhor venha nos trazer certeza de fé, certeza profética, segurança nas tuas mãos. Ouve a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Neste mundo de incerteza, nós estamos aqui para falar que a palavra de Deus, ela não nos deixa na incerteza. Paulo dizia, estou certo, estou certo. Paulo tinha certeza da fé. Quando ele estava para morrer, já próximo da morte, ele dizia, combati o bom combate da fé. Acabei a carreira, guardei a fé. E desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Isto é certeza. Paulo dizia também, eu sei em quem eu creio. Queridos, nós não vivemos na incerteza, na insegurança. Nós temos a palavra de Deus, esta âncora firme que nos sustenta, que nos é bússola para mostrar a direção certa, para mostrar que estamos caminhando para o céu, estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Eu quero que você leia comigo neste momento o que está na segunda carta de Pedro, capítulo 3. A segunda carta de Pedro, capítulo 3, e os versos 2 a 4. Abra sua Bíblia. Você tem um caderninho aí do seu lado, tem uma caneta. Você vai precisar anotar bastante coisas hoje. Você vai anotando tudo que nós formos lendo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, e os versos 2 a 4. Aqui nós lemos. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Estão vendo aí o argumento que eles usam? Porque desde que os pais dormiram, ou seja, desde os tempos antigos, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Queridos, pode parecer que todas as coisas permanecem iguais. Pode parecer que não existe mudança nenhuma, mas esta é uma estratégia de Satanás, de fazer com que você pense que todas as coisas estão acontecendo como sempre aconteceram. Mas será que todas as coisas estão acontecendo como sempre aconteceram? Esta é uma estratégia de Satanás, fazer com que as pessoas pensem que a vida é uma mesmice. É uma mesmice, ou seja, tudo o que está acontecendo já aconteceu antes, vai voltar a acontecer e tudo isso é normal. Queridos, a epidemia, a pandemia,
na qual nós estamos hoje sempre existiu? Você pode dizer, não, sempre existiram epidemias. Sim, sempre existiram epidemias. Mas a situação em que você está hoje, não só no seu país, mas no mundo todo, isso sempre foi assim mesmo? Os terremotos sempre existiram, mas com a mesma frequência que está acontecendo hoje? Pode parecer que as coisas sempre foram assim. E os gafanhotos, devorando as plantações, sempre existiram, não é? Guerras sempre existiram. Pregações sobre a volta de Jesus sempre existiram. Tudo isso leva o povo a pensar que todas as coisas permanecem como desde o princípio. Uma estratégia bem sucedida de Satanás é este conceito de que tudo o que está acontecendo já acontecia e este é o curso normal da humanidade. Seria esse o curso normal da humanidade? As epidemias vêm e vão? O sol continua nascendo todos os dias? As superpotências surgem e caem? Nações se levantam e depois desaparecem? Os papas e presidentes são eleitos e depois morrem? Parece que tudo é normal, esse é o curso normal? Você está vendo o que está acontecendo no mundo como algo normal? Será que é assim mesmo? Você consegue identificar alguma coisa que esteja acontecendo diferente? Que não aconteceu antes? Você já viu os aeroportos vazios como estão hoje? Me responda, francamente. Você já viu os aeroportos vazios, totalmente vazios, como estão hoje? Uma pessoa que viajou recentemente, eu ouvi ela dizendo, que sensação horrível, que sensação ruim eu senti quando entrei no aeroporto de Orlando e vi tudo ali vazio, sem ninguém. Me deu assim um sentimento muito ruim. Queridos, todos os parques da Disney fechados, vazios. As ruas das grandes cidades completamente vazias. As igrejas fechadas por meses e meses. Ah, isso é normal, vai voltar tudo ao normal. Você pensa assim que vai voltar tudo ao normal? Vocês já viram isso antes? Eu nunca vi isso antes. As pessoas tentam se consolar dizendo, ah, tudo vai passar, logo tudo volta ao normal. Não, queridos, não vai voltar ao normal, vai voltar ao novo normal. Tudo vai voltar ao novo normal, não ao normal de dezembro de 2019, não. A maioria das pessoas tem muita dificuldade para quebrar os paradigmas. E se você não quebrar os paradigmas, você não vai entender o que está acontecendo no mundo. Todas as coisas permanecem como desde o princípio? Eu quero mencionar algumas coisas que ocorreram e que mostram que as coisas não estão acontecendo de forma comum e normal. Por exemplo, será que Israel como nação, que deixou de existir há quase 2000 anos atrás, Israel como nação, será que Israel voltou a existir como nação em 1948? Isto foi normal? Depois de quase 2000 anos, uma nação que não existia mais voltou a existir? Quem criou essa nação? Para que ela foi criada? De quem é o símbolo que está na bandeira de Israel? Ah, aquela estrela de Davi. Isso é o que todo mundo fala. E você acredita no que todo mundo fala? Queridos, aquela estrela de 6 pontas é um símbolo oculto, satânico. Outro exemplo de que as coisas que acontecem não são tão comuns como muitos dizem. A extinção dos jesuítas. Os jesuítas criados em 1540, eles vieram dominando os governos, os países da Europa, com mão de ferro. E, de repente, os jesuítas começaram a ser eliminados, descartados de todos os países da Europa,
E finalmente, em 1773, eles foram descartados, eliminados do próprio Vaticano. O Vaticano extinguiu, acabou com os jesuítas. 1773. Isso foi algo comum? Não. O Illuminati, logo em seguida, lembre-se que em 1773 os jesuítas eliminados, e o Illuminati jesuíta foi criado em 1776, 3 anos depois, no dia 1º de maio de 1776. Será que foi coincidência que no mesmo ano de 1776 surge a superpotência americana? A maior potência mundial de hoje surgiu no mesmo ano em que foi criado o Illuminati, 1776. Será que esta potência americana surgiu para cair, como todas as outras, surgem e caem, surgem e caem? E será que a China vai se tornar a nova superpotência do mundo? Eu tenho ouvido pessoas falando, eu tenho visto vídeos de pessoas dizendo que a nova superpotência mundial que vai liderar o mundo é a China. Queridos, humanamente falando, ou politicamente falando, ou economicamente falando, sim, todos vão dizer que será a China. Mas, profeticamente falando, não será a China. Louvado seja Deus porque existe o quê? Bíblia. Louvado seja Deus porque existe profecia na Bíblia. 30% da Bíblia é profecia, é formado por profecias exatas, confiáveis, dignas. Você pode crer nas profecias da Bíblia. E lá não diz que é a China que vai ser a nova superpotência do mundo. Lá diz que será os Estados Unidos da América do Norte, unido com o Vaticano, unido com o papado, para o domínio mundial. Isso permanece até o fim. Você acha que a prisão do Papa Pio VI em 1798, depois de 1260 anos de supremacia, 1260 anos dominando o mundo com mão de ferro, e agora, em 1798, o papado deixou de existir, foi preso? Você acha isso comum? Ou você acha que isso é profético? Pense bem, é comum ou é profético? Porque muita coisa que eles dizem que são coisas comuns, não são comuns, são proféticas. E queridos, o Papa Pio VII, que veio depois do Pio VI, veio Pio VII, ele também foi preso em 1809. E aí os estados papais foram anexados, foram tirados do Vaticano, ou seja, o papado perdeu os estados papais, que eram 20 cidades que rendiam impostos e dinheiro para o papado. Em 1870, eles perderam os estados papais. Você acha que em 1814, quando os jesuítas foram restaurados, o próprio Papa Pio VII, ele restaurou os jesuítas? Queridos, isso foi comum? Ou isto foi profético? Em 1814, foram restaurados os jesuítas. Em 1815, foi criado o primeiro banco central do mundo. O Banco Central da Inglaterra foi criado em 1815. Queridos, isso é comum ou isso é profético? Isso é coincidência? Que os jesuítas foram restaurados, voltaram a existir em 1814 e já em 1815 foi criado o primeiro banco central e depois os outros bancos centrais foram se espalhando por todos os países. Hoje, quase que todos os países têm banco central. O Vaticano controla todos os países que têm o banco central, porque o Vaticano é o maior acionista dos bancos centrais. Queridos, isto é profético, isso não é comum. Em 1831, Guilherme Miller começou a pregar a mensagem do segundo advento de Jesus. E em 1844 surgiu o movimento adventista, o maior movimento criacionista do mundo. Em 1848 surgiu o espiritismo moderno.
O espiritismo sempre existiu, mas o espiritismo moderno começou na casa das irmãs Fox, em 1848. No mesmo ano de 1848, quando surgiu o espiritismo moderno, neste ano também de 1848, Deus deu para Ellen White a visão do grande conflito entre Cristo e Satanás. E ela escreveu, em 1858, ela escreveu esta visão, que foi dada para ela em 1848. No mesmo ano em que surgiu o espiritismo moderno, surgiu também o livro Grande Conflito. Isto é coincidência, queridos? Em 1859, Charles Darwin escreveu e publicou o livro Origem das Espécies. Em 1859, foi fundado o maior movimento evolucionista do mundo, mostrando que os homens, os seres humanos, eles tiveram os chimpanzés como seus antepassados. Isso foi em 1859. Em 1860, o movimento adventista escolheu um nome. E o nome escolhido em 1860, um ano depois da publicação do livro de Charles Darwin, foi escolhido o nome Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o próprio nome Igreja Adventista do Sétimo Dia é um ensino, é um sermão sobre o criacionismo. Porque adventistas do sétimo dia, ou seja, aqueles que creem que a semana da criação é literal, é verdadeira, e que o sétimo dia da semana é o dia do Senhor. Queridos, ao escolher esse nome, Igreja Adventista do Sétimo Dia, foi plantado o maior movimento criacionista do mundo. Um ano depois que foi criado o maior movimento evolucionista do mundo. Estão vendo como o movimento satânico do evolucionismo e o movimento divino do criacionismo, eles surgiram juntos? Em 1863, foi organizada oficialmente a Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em 1870, a Itália, Garibaldi, lá na Itália, unificou a Itália e o papado perdeu todo o poderio temporal, ou seja, perdeu os estados papais em 1870. Queridos, os pregadores que pregam a mensagem profética de Daniel e de Apocalipse, eles eram ridicularizados porque a profecia do papado, que estava morrendo, ele foi preso em 1798, perdeu os estados papais em 1870, e todo mundo dizia que o papado nunca mais iria se recuperar. E os pregadores do Apocalipse e os pregadores destas profecias eram ridicularizados como pregando a falsidade. O próprio filósofo historiador inglês Thomas Carlyle, ele viveu entre 1795 a 1881. Este historiador inglês Thomas Carlyle, ele disse: o papado jamais retornará. Isso era o que a história, os historiadores estavam dizendo, mas graças a Deus existe a Bíblia, existe a profecia que nos mostra com segurança, é a nossa bússola. Os pregadores do Apocalipse e das profecias de Daniel, eles eram criticados como desatualizados, como iludidos, como ingênuos, confiando unicamente na profecia de Apocalipse 13, eles estavam pregando algo que ia na contramão do mundo, pregando contra fatos históricos. Queridos, a profecia vai mesmo contra a história. Quando todo mundo diz que China será a nova superpotência mundial, a profecia está dizendo que é os Estados Unidos, está indo contra o que o senso comum está dizendo. Queridos, o papado, a Bíblia diz, retornará com poder. Em 1914, o Papa Benedito XV, Papa Bento XV, em 1914 ele foi eleito com 14 nações. 14 nações estavam ali representadas na eleição do Papa Benedito XV. Quando o Papa Benedito XV morreu, em 1922, lá representando
as nações, no funeral do Papa, existiam 25 nações representadas. Ele foi eleito com 14 nações representadas e morreu, no seu funeral, 25 nações estavam representadas. Aumentou, não é? E em 1929, quando foi assinado o Tratado de Latrão, no dia 11 de fevereiro de 1929, restaurando o Estado do Vaticano, foi ali em 1929 que os papas se tornaram reis de Roma, em 1929. E 10 anos depois, em 1939, o Papa Pio XII foi eleito. E agora, não era com 14 ou com 25 nações, agora na eleição do Papa Pio XII, o Vaticano tinha agora 50 nações representadas. Você está percebendo como a popularidade, o crescimento do poder e do domínio papal está crescendo, crescendo, crescendo? 50 nações representadas em 1939 na eleição do Papa Pio XII. Em 1959, João 23, Papa João 23, 1959, convocou o Concílio Vaticano II. Para quê? O Concílio Vaticano II foi criado para reunificar o cristianismo. E ali naquele concílio, que durou vários anos, foi decidido não mais chamar os protestantes de hereges, e sim de irmãos separados. E como o Papa João 23 era maçom, como também os que vieram depois dele, Paulo VI também era maçom, João 23, no Concílio Vaticano II, abriu as portas para os irmãos maçons. Ele diz, de agora em diante, a Igreja Católica tem as portas abertas para a maçonaria. Em 1963, o Papa Paulo VI foi eleito. 1963. Maçom. Todo o staff dele era da maçonaria. E, queridos, ele se tornou o primeiro Papa que visitou 6 continentes. Papa Paulo VI. O primeiro Papa que se tornou conhecido como o Papa Peregrino. Visitou 6 continentes. Os historiadores diziam, o papado não retornará. Mas a profecia bíblica dizia, o papado vai voltar com muito mais poder. No dia 2 de julho de 1963, o presidente John Kennedy visitou o Papa no Vaticano. A primeira visita de um presidente americano ao Papa no Vaticano foi John Kennedy, no dia 2 de julho de 1963. 2 anos depois, em 1965, o Papa Paulo VI transpõe o abismo que separava o Vaticano e os Estados Unidos. Papa Paulo VI transpôs este abismo e fez a primeira visita papal aos Estados Unidos da América do Norte. Papa Paulo VI foi o primeiro Papa a visitar os Estados Unidos, isto em 1965. Queridos, ali, em 1965, Paulo VI compareceu na ONU, onde foi homenageado pela primeira vez por 100 nações ali representadas. O primeiro Papa a ser homenageado pela ONU, que é o governo mundial, não é? Lembre-se, as pessoas dizem que as coisas continuam como sempre foram. Será que depois da Segunda Guerra Mundial, que acabou em 1945, as coisas voltaram ao normal? Não, queridos, nunca mais voltou ao normal. Por quê? Porque em 1945 foi criado o quê? A ONU, governo mundial. Como é que alguém pode dizer que depois da Segunda Guerra Mundial a vida voltou ao normal, sendo que agora existia um governo mundial que não existia antes? E esse governo mundial só está ganhando força, mais força e dominando o mundo. É a ONU, que surgiu em 1945. E lembre-se, quando o Papa Paulo VI visitou pela primeira vez os Estados Unidos, em 1965, ele foi o primeiro a aparecer na ONU. Primeiro Papa que apareceu na ONU. Paulo VI. E ali ele foi homenageado por 100 nações. Estão percebendo? Ou será que não dá para perceber
o crescimento da popularidade, o retorno do poderio papal no mundo, preparando o mundo para o domínio papal, que vai ser restaurado. O papado vai recuperar a supremacia perdida, aquela supremacia que ele tinha na Idade Média, será recuperada agora no tempo do fim, quando será aplicado, implantado o decreto dominical. Para selar o domínio papal sobre o mundo, será implantado o decreto dominical, assim como está na encíclica papal Laudato Si. No parágrafo 237 do 6º capítulo, ali fala que o mundo deve guardar o domingo do mesmo jeito que se guarda o sábado. Portanto, queridos, naquela ocasião em que 100 nações homenagearam o Papa Paulo VI na ONU, só uma não se curvou. Só uma não se curvou diante do Papa. Foi o representante da Albânia. Ele não se curvou. Lembre-se que depois de Paulo VI veio João Paulo I e ele foi assassinado pelos jesuítas. Se você quiser ler a história, tem livros contando a história de como ele foi assassinado pelos jesuítas, porque ele era contra os jesuítas e ele era contra a maçonaria dentro do Vaticano, a loja maçônica P2, que existia lá dentro. Por isso, ele durou um mês só e mataram João Paulo I. Aí veio João Paulo II. João Paulo II visitou 7 vezes os Estados Unidos. Isso é comum? O Papa anterior, que foi o Paulo VI, foi o primeiro a visitar os Estados Unidos e visitou uma vez. O que veio depois dele, João Paulo II, visitou 7 vezes os Estados Unidos da América do Norte. Você está vendo o crescimento? Queridos, a Bíblia falava contra os historiadores diziam que o papado nunca mais se recuperaria. E a profecia bíblica continuava dizendo o quê? A ferida mortal será curada. Aqui diz em Apocalipse 13, abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 13, como diz aqui, capítulo 13, verso 3 em diante. Aqui lemos, e vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Isso foi em 1798. E a sua chaga mortal foi curada. Essa cura começou em 1929, com o Tratado de Latrão, a criação do Estado do Vaticano e fazendo do Papa um rei de Roma. E toda a terra se maravilhou após a besta. Está vendo aqui o sucesso, o domínio? Toda a terra, todos os países da terra. E aí está se cumprindo, é profecia. E queridos, por ocasião da morte de João Paulo II, sabe quantas nações expressaram o desejo de enviar um representante ao funeral do Papa João Paulo II? 200 nações. Oh, queridos, só não vê quem não quer ver. Só não entende quem não quer entender. 200 nações expressaram o desejo de enviar um representante do seu país no funeral de João Paulo II. Estiveram presentes ali no funeral de João Paulo II 4 reis, 5 rainhas, 70 presidentes e primeiros ministros e membros do Congresso americano, autoridades governamentais, ex-presidentes. Muitas dessas autoridades permaneceram na cidade de Roma até elegerem o substituto de João Paulo II, que foi então Bento XVI. Em abril de 2008, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, em abril de 2008, e pela primeira vez na história do papado, o Papa Bento XVI foi homenageado e celebraram o aniversário dele na Casa Branca. Você sabe o que é isso? A Casa Branca promover a festa de aniversário do Papa Bento XVI em abril de 2008, com 9.000 convidados, celebrando os 81 anos do Papa Bento XVI. Queridos, isso é comum? Não, isso é profético. Não estamos falando de coisas comuns que ocorrem todo ano. A mensagem profética do Apocalipse mostra que o papado voltará com poder
e todos se curvarão diante dele. A nação americana fez questão de mostrar para o mundo todo o carinho, o apreço e a submissão americana ao papado, quando celebraram esta festa de aniversário de Bento XVI. Pela primeira vez em 600 anos, um papa renunciou. Isso é comum? Não, não é comum. Ele renuncia pela primeira vez em 600 anos do papado. E, queridos, continua sendo papa. Continua residindo no Vaticano. Porque o Papa Bento XVI é conservador. E o Papa Francisco, ele é super liberal. Para ele, o Deus do hinduísmo, o Deus do budismo, o Deus do islamismo, o Deus do cristianismo, para Papa Francisco, tudo é igual. Tudo é igual. Na mente do Papa Francisco, o budismo, hinduísmo, islamismo, cristianismo, todos estão adorando o mesmo Deus. Será que é isso mesmo? Não, queridos. Não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina diz lá em João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho que leva ao céu. Jesus é o Salvador, não tem outro. É esse o nome santo e venerável que todos temos que nos ajoelhar diante dele e reconhecer que ele é Deus, Criador e Salvador nosso. Queridos, pela primeira vez foi eleito um Papa jesuíta. Isso é comum ou isso é profético? Somente os jesuítas conhecem os planos e os projetos maquiavélicos dos jesuítas. Os papas que não são jesuítas, eles não conhecem os planos horríveis que os jesuítas têm. São tão horripilantes que ninguém conhece, só os jesuítas mesmo. E agora é o primeiro papa jesuíta. Queridos, nada do que nós dissemos até agora é acontecimento comum. É tudo acontecimento profético. Estamos apresentando sinais proféticos que são incomuns, contrariando historiadores, contrariando o pensamento da maioria, e sem dúvida, tudo está mostrando que nós chegamos no tempo que se chama o fim do mundo. O fim do mundo. O Concílio Federal das Igrejas foi fundado em 1908. Eles queriam fundar o governo mundial já na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi planejada e criada para estabelecer o governo mundial já naquele tempo. Por isso, logo depois que a Primeira Guerra Mundial acabou, eles criaram a Liga das Nações, que era a ONU daquele tempo, o governo mundial daquele tempo, só que não funcionou. E naquele tempo também não funcionou porque os Estados Unidos não entraram. 63 nações entraram para a Liga das Nações e os Estados Unidos não entraram. Então não funcionou. Também naquele tempo, 1908, foi criado o Concílio Federal das Igrejas. Eles queriam criar um governo mundial e criar uma religião mundial. Concílio Mundial das Igrejas é para criar uma religião mundial. E a ONU é para criar um governo mundial. Isto já estava sendo lançado, as raízes sendo lançadas lá na Primeira Guerra Mundial. Por isso, em 1908, foi criado o Concílio Federal das Igrejas. E em 1950, o Concílio Federal das Igrejas teve que ser eliminado, esse nome foi eliminado em 1950, porque descobriram as ligações do Concílio Federal das Igrejas com o comunismo. Quando foi exposta a ligação do Concílio Federal das Igrejas com o comunismo, eles tiveram que mudar o nome, porque ficou um nome queimado. Aí criaram o nome de Concílio Nacional das Igrejas, que é a mesma instituição. Só mudaram o nome de federal para nacional. E esse Concílio Nacional das Igrejas foi que proibiu. Agora presta atenção. Veja, se o Concílio Mundial das Igrejas é o nome atual, não é? Naquele tempo era o Concílio Nacional das Igrejas. Veja se é de Deus ou se é do diabo. Perceba, foi o Concílio Nacional das Igrejas, aqui nos Estados Unidos, que proibiu o uso da Bíblia nas escolas públicas
e proibiu a oração nas escolas públicas. O que você acha disso? O Concílio Nacional das Igrejas, que depois passou a ser chamado de Concílio Mundial das Igrejas, foi quem proibiu a oração e o estudo da Bíblia, o ensino bíblico nas escolas públicas. Isso veio de Deus ou veio de Satanás? Os Rockefellers financiaram o Concílio Federal das Igrejas, os Rockefellers financiaram o Concílio Nacional das Igrejas, e os Rockefellers também estão financiando o Concílio Mundial das Igrejas, que é o novo nome. Hoje o Concílio Mundial das Igrejas tem 334 denominações, praticamente todas, menos a Igreja Católica. Uau! A Igreja Católica não faz parte do Concílio Mundial das Igrejas? Não. Para que todos pensem que ela não tem nada a ver com o Concílio Mundial das Igrejas. Para que todos pensem que ela não tem nada a ver com o Concílio Mundial das Igrejas, ela não consta na lista das igrejas que fazem parte do concílio. Sabem por quê? Porque o Concílio Mundial das Igrejas pertence à Igreja Católica. É isso aí. O Concílio Mundial das Igrejas pertence à Igreja Católica. É um projeto jesuíta para unir todas as igrejas protestantes evangélicas debaixo do guarda-chuva papal. Por isso o ecumenismo está acontecendo. Por isso está acontecendo. Porque o Concílio Mundial das Igrejas é uma estrada de mão única que está levando todo mundo para Roma. A união das igrejas protestantes com a Igreja de Roma é uma profecia que está se cumprindo diante dos nossos olhos. Há 150 anos atrás, Deus falou através do livro O Grande Conflito. Aquela visão que foi dada para Ellen White em 1848. E Deus repetiu a visão de novo em 1858. Naquela visão, Deus mostrou que existiria a união do protestantismo com Roma. Isto já se cumpriu. Existia também, lá neste livro O Grande Conflito, existe a profecia da união com o Espiritismo. As igrejas cristãs se uniriam também com o Espiritismo. O espiritualismo seria a liga, seria o cimento que acola, não é? O espiritualismo seria o elo de ligação entre as igrejas protestantes e o Vaticano. Vaticano e igrejas protestantes seriam aproximadas e elas seriam consolidadas através desta cola, deste elo chamado espiritualismo. Maçonaria é espiritualismo. E o Vaticano é maçom, e as igrejas protestantes hoje, os principais líderes das igrejas protestantes, todos são maçons. Por isso está havendo esta liga entre Vaticano e protestantismo, Vaticano e Estados Unidos. Também, queridos, nesse livro O Grande Conflito, fala também de um falso reavivamento do Espírito, um falso reavivamento, um falso derramamento do Espírito. Essa grande união protestante com o romanismo e com o espiritismo está profetizada aqui em Apocalipse capítulo 16. Abra a sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 16, nós vemos aqui nos versos 13 e 14. Aqui lemos. E da boca do dragão, o dragão aqui é Satanás, que representa o quê? O espiritismo, o espiritualismo. Tá certo? Da boca do dragão e da boca da besta, que é a besta que subiu do mar, o papado. E da boca do falso profeta, que aqui representa a besta que subiu da terra, dos Estados Unidos, da América do Norte, o protestantismo apostatado. Aqui você vê esses três poderes. Satanás, representado pelo espiritualismo, o papado e também o protestantismo, representado pelo falso profeta. Vi sair 3 espíritos imundos. 3 espíritos imundos saíram da boca deles. São 3 poderes, e João viu em visão 3 espíritos imundos, espíritos de demônios, saindo da boca do espiritualismo, saindo da boca do papado, saindo da boca do protestantismo apostatado dos Estados Unidos. 3 espíritos imundos de demônios, verso 14. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios,
os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para o grande dia, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esses 3 espíritos imundos, queridos, são as 3 mensagens angélicas de Satanás. Aqui você pode ver em Apocalipse capítulo 14, voltando uma página, não é? Nós estamos lendo Apocalipse 16, voltando para o capítulo 14 de Apocalipse. Você encontra aqui no verso 6 até o verso 12, as 3 mensagens angélicas de Deus. E aqui, no capítulo 16, verso 13 e 14, você encontra aqui as 3 mensagens angélicas de Satanás. Esses 3 espíritos imundos de demônios. Qual é a mensagem desses 3 espíritos demoníacos? Qual é a mensagem que eles pregam? São 3 mensagens mundiais. Para anular, para neutralizar as 3 mensagens angélicas de Deus, de Apocalipse 14. Quais são as 3 mensagens demoníacas? Primeira, ecumenismo. Segunda, união de Estado e Igreja. Porque haverá união do Estado da Igreja. Para os Estados Unidos criarem um decreto impondo o domingo, primeiro dia da semana, como dia santo, eles têm que mudar a Constituição americana, que proíbe a união de Igreja e Estado. Mas a união de Igreja e Estado vai acontecer nos Estados Unidos. Terão que mudar a Constituição. Esta é a segunda mensagem angélica de Satanás. É a união da Igreja e do Estado. E a terceira mensagem angélica de Satanás é o decreto de morte contra aqueles que recusarem o sinal da besta. Recusarem a santificação do primeiro dia da semana. Queridos, aqui vocês estão vendo o que Deus está fazendo através da profecia. Não é comum, mas é profético. Todas as coisas estão acontecendo como sempre aconteceram? Não. O nosso mundo nunca mais vai voltar ao normal. Hoje, queridos, o mundo está sendo condicionado, controlado. Quando as pessoas vão entrar num ambiente público, elas têm que dar a testa para ser medida a pressão. Quando vejo eles estendendo a mão para medir a temperatura na testa e depois estendem a mão para receber o gel, eu vejo ali a profecia bíblica falando o sinal na testa ou na mão, na testa ou na mão. As pessoas estão sendo condicionadas a verem como coisa normal oferecerem a testa e depois oferecerem a mão. E assim, também o sinal da besta será imposto ou na testa ou na mão. A humanidade está se submetendo como servos aos poderes do mundo. Queridos, o anticristo papal vai operar suas obras maravilhosas à nossa vista. Tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro, que será impossível distinguir entre ambos sem o auxílio da Bíblia. Quem não estiver lendo e pesquisando e obedecendo a palavra de Deus, quem não fizer isso será enganado, porque o mundo todo será enganado. Somente os fiéis remanescentes de Deus, espalhados na igreja católica, nas igrejas protestantes, em todas as igrejas, Deus tem um fiel remanescente, que não prestam atenção no que diz a ciência, no que diz a história ou no que diz a televisão, eles estão prestando atenção no que diz o quê? A Bíblia, a profecia. Deus tem filhos fiéis, sinceros, em todas as igrejas e denominações, queridos. São enganosas as maravilhas do diabo que irão cativar o mundo, e ele fará até fazer descer fogo do céu à vista dos homens. Ele realizará milagres a esta maravilhosa e poderosa obra de milagres se espalhará pelo mundo inteiro. Queridos, tanto a igreja de Deus, como também as igrejas caídas, estão esperando há muito tempo pelo batismo do Espírito Santo. E haverá um falso reavivamento do Espírito Santo. Vi-os erguer os olhos para o trono e orar: Pai, dá-nos o teu Espírito.
E Satanás inspirava-lhes uma influência malévola. Quando você quer o Espírito Santo, mas você não quer obedecer a Deus, então é o diabo que dá para você um espírito para enganá-lo, para que você pense que é o Espírito Santo. Porque não existe batismo do Espírito Santo sem obediência a Deus. Não existe. Para recebermos o batismo do Espírito Santo, nós não precisamos só aceitar a Jesus como Salvador, nós temos que ser obedientes a Jesus. E então o Espírito Santo vai nos batizar. Mas as pessoas que aceitam a Jesus e não querem ser obedientes a Jesus, não querem ser santificados com a santidade de Jesus, elas vão receber um Espírito, mas não o Espírito Santo. Satanás inspira-lhes uma influência malévola. Nela havia luz e muito poder, mas não é luz de Deus e não é poder de Deus. Mas não havia suave amor, não existia gozo e paz. O objetivo de Satanás é manter as pessoas enganadas. Este falso reavivamento, este falso movimento pentecostal de sentimentalismo, de histeria, que não dá a mínima para aquilo que está escrito na palavra de Deus. Eles creem numa experiência pessoal deles com Deus. Não importa o que está escrito na Bíblia, estas pessoas são enganadas. Porque nós não podemos criar, nós não podemos crer nos sentimentos que temos, porque são enganosos. Enganoso é o coração humano, perverso é o coração humano, enganoso ele é mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Você não pode crer nos seus sentimentos. Você não pode crer em sonhos e revelações. Você tem que crer na Bíblia, na palavra de Deus. É a revelação escrita de Deus. Para não ser enganado por Satanás pelo falso reavivamento. Queridos, por que as igrejas evangélicas, as protestantes nominais e a igreja católica, todas estão buscando o batismo do Espírito Santo? Isso é lindo. Mas tem que buscar o batismo do Espírito Santo com obediência a Jesus Cristo. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos ligarem-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns. E quais são esses pontos de doutrinas que são comuns a todas as igrejas? Tanto as igrejas protestantes como a igreja católica. Quais são os pontos de doutrinas comuns? A imortalidade da alma. Todas creem na imortalidade da alma. Quando a Bíblia ensina a mortalidade da alma. A alma que pecar, essa morrerá. Não existe nada imortal em você, meu irmão. Imortalidade só existe em Deus. E Jesus diz que vai nos dar a imortalidade na segunda vinda de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15. Ali em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 em diante, diz: quando Jesus Cristo vier, verso 51 em diante, o que é mortal será revestido da imortalidade. Queridos, até lá nós somos mortais. Na segunda vinda de Jesus, vamos receber a imortalidade de Jesus. Mas hoje, ninguém tem nada imortal. Esta crença de que a sua alma é imortal não é bíblica. Ela veio do paganismo e foi propagado por todo o cristianismo através do romanismo. E, queridos, quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, como a imortalidade da alma e a santidade do domingo, essas são as duas doutrinas não bíblicas, mas que são aceitas por todos. Imortalidade da alma é aceita por igrejas e também pelo espiritismo, pelo budismo, pelo hinduísmo. Todas as religiões pagãs aceitam a imortalidade da alma. E as igrejas cristãs também estão aceitando a imortalidade da alma. Você não desconfia? Como é que você crê numa coisa que o hinduísmo ou o budismo, queridos, como é que nós vamos crer aquilo que as religiões pagãs creem? A Bíblia fala da mortalidade da alma. Toda alma morrerá, ou seja, quando você dorme no pó da terra, esperando a volta de Jesus, que vai ressuscitar você. Então, queridos, a santidade do domingo e a imortalidade da alma são duas doutrinas comuns que unem religiões pagãs e religiões cristãs. Todas. Mas existe o fiel remanescente de Deus, que não crê na imortalidade da alma e não crê na santidade do domingo. Eles guardam os mandamentos de Deus. E Deus está convocando, Deus está chamando, Deus está apelando para você, meu irmão,
para não ficar com todas as religiões e igrejas do mundo, com a maioria. Deus está chamando você para andar num caminho estreito. Existem dois caminhos, o largo e o estreito. O largo cabe todo mundo. No estreito não cabe todo mundo. No estreito cabem aqueles comprados pelo sangue de Jesus e que se tornam obedientes a Jesus, obedientes aos mandamentos de Jesus e que se deixam santificar pela verdade que abraçaram. Jesus quer que você ande num caminho estreito. Apertado é o caminho, estreito é o caminho que leva à vida eterna. Mas é neste caminho que Deus está convidando você para andar. O caminho da obediência, da submissão unicamente a Jesus Cristo. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. E que você fique atento para todos os acontecimentos, para o cenário mundial, para perceber que tudo isto aí é sinal de que Jesus Cristo está voltando. São passos de um Deus que está voltando. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Deus derrame o Espírito Santo sobre você. Em nome de Jesus. Amém.